pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou passando aqui para a gente tirar algumas dúvidas em relação ao mobiliário. Sim, nós não vamos falar especificamente armários, tá, de quarto, nós vamos falar como um todo, na área de móveis como um todo, tá bom? Então eu vou sanar aqui algumas dúvidas mais frequentes que a gente tem visto muito, que alguns clientes têm, que algumas pessoas perguntam também. Vamos lá que eu não vou ser muito prolongada. Armário com porta de correr dá muito problema. O que acontece, né? O que a gente pode falar em relação aos armários com porta de correr? Quando você compra um armário com porta de correr, normalmente em uma loja, alguns trilhos vêm trilhos de plástico e não é o recomendável, ainda mais se for uma porta muito larga. Então, é claro que vai dar problema bem mais rapidamente. Essas portas elas vão ceder, essas portas elas vão dar problema com tempo, né, menor. Então, o que a gente sugere? Armários com porta de correr, vocês precisam ter noção de que as ferragens elas precisam ser muito boas. Os trilhos para as portas de correr precisam ser bons, precisam ser ferragens de alta qualidade para sustentar essa porta, para que ela possa correr entre uma e outra e não apresentar problema. Até porque a função da porta é justamente essa. Se ela é de correr, você vai fazer vários movimentos inúmeras vezes com a porta. Então, o correto é ela não apresentar problema muito rápido assim. Então, primeiramente, se atente à questão das ferragens da sua porta. Um outro item que eu gosto muito de falar é sobre também, que eu gosto de indicar, colocar, se for porta de correr, colocar sempre aquele perfil puxador de alumínio em ambas as bordas das duas portas, tá? Então ele vai fazer com que a porta ela tenha uma rigidez maior, uma segurança maior, evitando com que ela empenhe, tá bom? Então utilizem, se possível, o perfil puxador alumínio que vem de cima da porta até embaixo. Eu até coloquei um exemplo ontem no meu story, tá? E aí vocês podem dar uma olhadinha lá. Vou fazer bem corridinha aqui as coisas. Uma outra dúvida aqui é: posso colocar roupas que não sejam pesadas na gaveta? Você pode colocar roupas na gaveta, mas o que acontece? Não utilize exageradamente roupas dentro dessa gaveta. Eu utilizo apenas roupas como peças íntimas, coisas bem levinhas. Então, se você tem muitas camisetinhas que você gosta de malhar, algo do tipo, coloque dentro da gaveta, mas não faça peso nessa gaveta, tá bom? Até porque isso vai variar de gaveta para gaveta, tá ok? Eu tô falando especificamente de gavetas vamos supor, com larguras de 50, com alturas de 150 e que não tenham corrediças muito boas. Então, se você comprou o seu móvel na loja, provavelmente vai vir uma corrediça de plástico. E se você mandou fazer o seu móvel, vai vir corrediça telescópica. E a telescópica, ela é muito melhor. Mas o ideal é que você repense ao colocar roupas um pouquinho mais, que tem um pouquinho mais de peso dentro dessa gaveta, tá bom? Outra dúvida aqui: todo guarda-roupa é igual. Algumas pessoas acham o seguinte, que não tem diferença entre comprar um móvel na loja e comprar um móvel na loja de planejado, que é justamente mandar fazer. Há sim diferença. Quando você manda fazer um móvel, você faz o móvel do jeito como você quiser. Então você fala a quantidade de compartimentos que você quer dentro do seu móvel. Essa é a facilidade de hoje mandar fazer um móvel. É justamente esse. Então eu posso dizer que aqui eu quero apenas cabides, aqui eu quero só gavetas, aqui eu quero uma sapateira, aqui eu quero prateleiras. Então, a facilidade de você mandar planejar um móvel é muito maior. É claro que também o valor não é o mesmo de você comprar um produto pronto, tá? O valor é um pouquinho mais alto, mas eu acho que o investimento vale a pena, tá? E a diferença é justamente essa. Na loja, você vai comprar um móvel e ele não vai vir adequado às suas necessidades, tá? Então não foi feito especificamente para você. Foi baseado no projetista. O projetista analisou o móvel, foi lá e fez
desenhou dessa maneira, normalmente ele sempre vem padrão. E ele sempre vem quase iguais. E aí você não consegue fazer muito aproveitamento e uso do móvel, tá? Uma outra dúvida aqui: o que faz a diferença em um móvel? O que faz a diferença em um móvel? Gravem essa pergunta e eu vou responder novamente. As ferragens, elas são itens importantíssimos no uso e no bom uso e no longo uso do seu móvel, tá bom? Se for porta de correr, utilizem trilhos bons, tá bom? Se for gaveta, utilizem corrediças telescópicas boas e ideais para a profundidade da gaveta. Se for porta de abrir, como eu gosto de falar, que é pivotante, utilizem dobradiças boas e de acordo com a altura de cada porta, tá bom? Isso com certeza faz a diferença em um móvel. E alguns itens que a gente pode acrescentar, mas como dica, tá? Que foi como eu falei logo no início, a questão dos puxadores em perfil de alumínio de cima a baixo em questão de portas de correr. Outra dúvida aqui: qual espessura de MDF usar? Nós temos aqui várias espessuras de MDF. Nós temos de 15 milímetros e de, deixa eu ver aqui, e de 18 milímetros. Então, tem de 15 milímetros, que é basicamente isso aqui, essa espessurinha aqui, e temos um pouquinho maior, que é de 18 milímetros, que é quase chegando a 2 centímetros aqui da trama. Temos essas duas espessuras e depende muito, vai variando muito de móvel para móvel. Normalmente, quando se faz um armário para quarto, a gente utiliza, dependendo da largura dele, dependendo do tamanho dele, MDF de 18, que é mais durinho, né? Às vezes você dobra esse valor quando você vai fazer, um exemplo, uma mesa. A gente tem uma mesa de estudos e normalmente a gente vai debruçar para estudar, vai colocar alguns itens de peso e aí a gente dobra esse valor. Ao invés de ser apenas um MDF de 18 milímetros, a gente dobra para 36, ou seja, a espessura de duas placas de MDF. Então vai variar muito de móvel para móvel e do peso que você vai colocar também nesse móvel. Outra pergunta aqui é: prateleiras, qual a medida ideal? Por exemplo, se você tem um armário e aí você vai mandar fazer um armário e tal, e aí você precisa de prateleiras ali dentro, você tem que ter noção de que essas prateleiras, elas não podem ser tão largas, porque elas vão pegar peso ali em cima, e se elas ficarem muito largas, elas vão fazer isso aqui. Então, o ideal é que você coloque uma medida ali, tranquila, e conversar com o marceneiro, com a pessoa que vai executar, ou então com o designer de interiores, ou arquiteto, para justamente você dizer para ele o que você vai colocar ali em cima. Se é roupa muito pesada, se é roupa mais leve, então tudo isso, tá bom? Então não tem assim uma medida padrão. Vai ter uma medida padrão para aquilo que você for colocar e do modo como você vai desenhar também, tá? Agora a última pergunta: dobradiças influenciam nas portas? Dobradiças influenciam nas portas? Sim, eu já até respondi essa primeira dúvida lá em cima. As dobradiças, elas influenciam sim nas portas. Por exemplo, se você tem uma porta de mais ou menos 1,80 m, 1,90 m, 2 metros, aí você tem que verificar a quantidade certa de dobradiças que você vai colocar nessa porta. Você não pode colocar apenas uma lá em cima e outra lá embaixo. Você vai ter que adicionar mais uma no meio. Então, você tem que ter essa noção que é para justamente evitar com que sobrecarregue o peso muito da porta e ela comece a se deslocar, né? Justamente a dobradiça comece a sair e aí pesar a porta, tá bom? Então, essas daqui seriam as dúvidas mais frequentes que a gente tem em relação ao ramo de mobiliário. Então, se você tem alguma dúvida, você pode responder esse vídeo colocando aqui embaixo e aí a gente vai sanar, a gente vai discutir, a gente
vai trazer